Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 15. Na última vez, nós terminamos de comunicar a afirmação sobre conduta moral. Faça o melhor para lidar fielmente com o que as outras pessoas lhe confiaram. Em seguida, comunicaremos a afirmação: a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Em primeiro lugar, deveríamos descobrir como dissecar o pensamento e as opiniões incorretas nessa afirmação sobre conduta moral. E qual é a intenção de Satanás ao fazê-la? Existe uma expressão idiomática chinesa que diz: é difícil saber as intenções reais de uma pessoa. Então, quais são as intenções reais de Satanás? É isso que precisamos desvelar e dissecar. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. É outra ideia e afirmação que Satanás faz entre as pessoas, e, por fora, ela parece ser muito nobre. Ela é estimulante e poderosa. O que, então, é tão impressionante nessa afirmação? Ela merece ser valorizada e levada a sério? Vale a pena ver as pessoas e as coisas, comportar-se e agir de acordo com esse ponto de vista ideológico? Ela tem algum mérito? Ela é uma afirmação positiva? Se ela não é uma coisa positiva, nem uma opinião correta, então qual é seu efeito negativo sobre as pessoas? Qual é a intenção de Satanás quando ele faz uma afirmação desse tipo e instila essa ideia nas pessoas? Como deveríamos discerni-la? Se você conseguir discerni-la, essa frase será negada e rejeitada do fundo de seu coração e você não será mais influenciado por ela. Mesmo que essa frase lhe passe pela mente e o perturbe profundamente por dentro de vez em quando, se você for capaz de discerni-la, você não será amarrado nem preso por ela. Vocês acham que existe algum mérito na afirmação: a palavra de um cavalheiro é sua obrigação? É uma afirmação que tem um efeito positivo sobre as pessoas? Vocês gostariam de ser iguais a um cavalheiro? Ser um cavalheiro é algo bom ou ruim? É melhor ser um cavalheiro ou um cavalheiro falso? É melhor ser um cavalheiro ou um vilão? Vocês não refletiram sobre esses problemas? Não. Embora não tenham refletido sobre essas coisas, uma coisa é certa: vocês usam frequentemente a palavra cavalheiro, dizendo coisas como: é melhor ser um vilão verdadeiro do que um cavalheiro falso. E um cavalheiro verdadeiro é tão generoso em espírito que, se alguém o ofende, ele não usa isso contra ele e consegue perdoá-lo. Isso é um cavalheiro de verdade. O que o fato de que você consegue dizer essas coisas prova em relação a você? Isso prova que o cavalheiro tem certo status em seus pensamentos e opiniões, e que os ditados ideológicos sobre o cavalheiro existem em sua mente? Poderíamos dizer isso? Você aprova e admira essas pessoas na sociedade que se comportam como um cavalheiro, ou que são chamadas de cavalheiro,
e você se esforça muito para se tornar um cavalheiro e ser visto como um cavalheiro, não como um vilão. Se alguém disser, você é um vilão de verdade, você ficará muito triste. No entanto, se alguém disser, você é um cavalheiro verdadeiro, você ficará extasiado. Isso é porque você acha que, se alguém o elogia chamando-o de cavalheiro, seu caráter foi elevado e seus modos e métodos de se comportar e de lidar com as questões foram confirmados. É claro, depois de receber esse tipo de confirmação na sociedade, você acha que você tem um status nobre e não é uma pessoa inferior nem de classe baixa. O cavalheiro idôneo, não importa se ele seja um mito ou realmente exista, ocupa um lugar definido no fundo do coração das pessoas. Assim, quando eu lhes perguntei se um cavalheiro ou um vilão é melhor, nenhum de vocês ousou responder. Por quê? Porque vocês pensaram, como podes perguntar isso? É claro que é melhor ser um cavalheiro do que um vilão. Um cavalheiro não é bom, idôneo e de caráter moral elevado? Dizer que não é bom ser um cavalheiro contraria o senso comum, não contraria? Isso iria contra a humanidade normal, não iria? Se um cavalheiro não é bom, então que tipo de pessoa é bom? Por isso vocês não ousaram responder. Não é verdade? Isso confirma que existe uma escolha clara entre o cavalheiro e o vilão em seu coração? Qual deles vocês preferem? O cavalheiro. Então, nosso objetivo é claro. Concentremo-nos em identificar e analisar um cavalheiro. Ninguém gosta de um vilão. Nem preciso dizer isso. O que exatamente é um cavalheiro? Se vocês perguntarem, é melhor ser um cavalheiro ou um vilão? Para mim, a resposta é clara. Ambos são ruins, pois nem o cavalheiro nem o vilão são um caráter positivo. É só que as pessoas julgam o comportamento, as ações, o caráter e a moralidade do vilão como relativamente pobres. Portanto, elas não gostam dele. Quando a moralidade e o caráter baixo do vilão se exibem abertamente, as pessoas o veem como vilão ainda pior. No entanto, muitas vezes, um cavalheiro exibe seu jeito elegante de falar e de agir, sua boa ética e seu caráter refinado. E as pessoas o respeitam e se sentem enriquecidas por ele. Como resultado, elas o chamam de cavalheiro. Quando um cavalheiro se apresenta desse jeito, ele é elogiado, admirado e tido em alta estima. Portanto, as pessoas amam um cavalheiro e não gostam de um vilão. No entanto, qual é a base com que as pessoas determinam se alguém é cavalheiro ou vilão? As pessoas julgam uma pessoa como nobre ou baixa, com base no comportamento dessa pessoa. Mas por que as pessoas julgam os outros com base em seu comportamento? A resposta é que o calibre que a maioria das pessoas possui só é capaz de alcançar esse nível. Elas só conseguem ver se o comportamento de uma pessoa é bom ou ruim. Elas não conseguem ver claramente a essência dessa pessoa.
como resultado, elas só são capazes de determinar se a pessoa é um cavalheiro ou vilão com base no comportamento dela. Então, esse método de discernimento é correto? É totalmente incorreto. É exato, então, ver um cavalheiro como tendo um caráter refinado e ética boa? Não. Certo. Isso não é exato. É inexato interpretar um cavalheiro como tendo um caráter refinado, como sendo ético, digno e virtuoso. Portanto, analisando-o agora, o termo cavalheiro é positivo? Não é positivo. Um cavalheiro não é mais nobre do que um vilão. Então, se alguém pergunta: é melhor ser um cavalheiro ou um vilão? Qual é a resposta? Ambos são ruins. Isso é correto. Se alguém pergunta por que ambos são ruins, a resposta é simples. Tanto o cavalheiro como o vilão não são caracteres positivos. Nenhum deles é realmente uma pessoa boa. Eles estão cheios do caráter e do veneno de Satanás. Eles são controlados e envenenados por Satanás e vivem de acordo com a lógica e as leis dele. Portanto, pode-se dizer com certeza que, ao mesmo tempo em que o vilão não é uma pessoa boa, o cavalheiro também não pode ser uma pessoa positiva. Mesmo que o cavalheiro seja visto como uma pessoa boa pelos outros, ele está simplesmente fingindo ser bom. Ele não é uma pessoa honesta, aprovada por Deus, muito menos é uma pessoa que teme a Deus e evita o mal. Acontece somente que o cavalheiro se comporta bem com uma frequência um pouco maior e mal com uma frequência um pouco menor, enquanto o vilão se comporta mal com uma frequência um pouco maior e bem com uma frequência um pouco menor. O cavalheiro é respeitado mais frequentemente, enquanto o vilão é desprezado mais frequentemente. Essa é a única diferença entre o cavalheiro e o vilão. Se as pessoas o julgarem de acordo com seu comportamento, esse é o único resultado que obterão. As pessoas determinam se alguém é um cavalheiro ou vilão com base em seu comportamento. Elas podem dizer: essa pessoa é um cavalheiro porque fez muitas coisas em benefício de todos. Todos acham isso. Portanto, ele é um cavalheiro e uma pessoa de alto caráter ético. Se todos dizem que uma pessoa é um cavalheiro, isso faz dela uma pessoa boa e um caráter positivo? Não. Por que não? Porque todas as pessoas são corruptas, têm caracteres corruptos e não têm as verdades princípios. Assim, não importa quem diga que uma pessoa é um cavalheiro, a afirmação vem de Satanás e de uma pessoa corrupta. O padrão de avaliação das pessoas não é correto e, portanto, o resultado que ele fornece também não é correto. Deus nunca fala em termos de cavalheiros ou vilões. Ele não exige que as pessoas sejam um cavalheiro verdadeiro em vez de um cavalheiro falso. E também jamais diz: todos vocês são vilões. Não quero um vilão. Quero um cavalheiro. Deus diz isso? Ele não diz. Deus nunca avalia nem determina se uma pessoa é boa ou má
pelas palavras e ações dela. Ao contrário, ele avalia e determina isso de acordo com a essência dela. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que as pessoas são julgadas de acordo com a qualidade de sua humanidade e se elas têm senso e consciência. Em segundo lugar, elas são julgadas com base em sua atitude em relação à verdade e a Deus. É assim que Deus avalia e determina se uma pessoa é superior ou inferior. Portanto, não existe essa coisa de cavalheiro ou vilão nas palavras de Deus. Na igreja, entre as pessoas que Deus salva, Ele não exige que elas sejam cavalheiros, nem defende a ideia de ser um cavalheiro. E Ele não exige que as pessoas critiquem os vilões. A casa de Deus definitivamente não julga quem é de caráter ético elevado, de acordo com as opiniões da cultura tradicional sobre conduta moral. Ela não promove nem cultiva ninguém que seja um cavalheiro, nem remove nem expulsa quem seja um vilão. A casa de Deus promove, cultiva, remove e expulsa as pessoas de acordo com os princípios dela. Ela não vê as pessoas de acordo com os padrões e ditados sobre conduta moral, promovendo qualquer um que seja cavalheiro e rejeitando qualquer um que seja vilão. Ao contrário, ela lida com todas as pessoas de acordo com a palavra de Deus e a verdade. O que vocês pensam de algumas pessoas na igreja que sempre tentam ser cavalheiras? Alguns recém-convertidos sempre julgam as pessoas de acordo com o padrão de um cavalheiro ou vilão. Quando veem os líderes da igreja podando e lidando com as pessoas que estão causando interrupções e perturbações, eles dizem: esse líder não é cavalheiro. Quando um irmão ou irmã comete um erro pequeno, ele se agarra a isso e não solta. Um cavalheiro não se importaria com isso. Um cavalheiro seria tolerante, perdoador e até tranquilizador. Ele seria muito mais tolerante. Esse líder é tão duro com as pessoas. Obviamente, ele é um vilão. Essas pessoas dizem que aqueles que defendem os interesses da casa de Deus não são cavalheiros. Dizem que aqueles que trabalham com seriedade, meticulosidade e responsabilidade são vilões. O que vocês acham de pessoas que veem os outros desse jeito? Elas estão vendo as pessoas de acordo com a verdade ou a palavra de Deus? Elas não veem as pessoas de acordo com a verdade e a palavra de Deus. Além disso, elas tomam as ideias, as opiniões, os métodos e os meios pelos quais Satanás avalia as pessoas e os espalham e soltam na igreja. Essas coisas são claramente os pensamentos e opiniões de incrédulos e não crentes. Se você não discerne e acha que um cavalheiro é uma pessoa boa, com caráter ético elevado, e alguém que é um pilar na igreja, você pode ser enganado por ele. Porque você tem os mesmos pensamentos e opiniões que ele. Quando alguém fizer comentários ou afirmações sobre cavalheiros, você certamente será seduzido e enganado sem nem perceber. No entanto, se você discernir as coisas, você rejeitará tais afirmações e não será enganado por elas. Ao contrário, você insistirá em avaliar as pessoas e as coisas e em julgar certo e errado,
de acordo com a palavra de Deus e as verdades princípios. Então você verá as pessoas e as coisas corretamente e agirá de acordo com a vontade de Deus. Aqueles não crentes que não buscam a verdade e aqueles que não discernem e não estão dispostos a obedecer às regras da casa de Deus, muitas vezes mencionam pensamentos e opiniões que vêm de Satanás e são comuns entre os incrédulos para enganar os irmãos e perturbar seu entendimento da verdade. Se as pessoas não discernirem, embora possam não ser enganadas nem perturbadas por essas pessoas, muitas vezes elas serão controladas por suas afirmações e evitarão agir ou se manifestar. Não ousarão defender as verdades princípios e não ousarão insistir em agir de acordo com as exigências da palavra de Deus. Muito menos ousarão defender os interesses da casa de Deus. Isso é causado por uma falta de discernimento dos pensamentos e afirmações de Satanás? Obviamente, essa é a razão. Os termos cavalheiro e vilão não têm validade na igreja. Os incrédulos são bons em fingir e viver por trás de máscaras. Eles defendem ser um cavalheiro em vez de um vilão e adotam esses disfarces na vida. Eles usam essas coisas para se estabelecer entre as pessoas, para enganar outras pessoas a lhes darem prestígio e uma boa reputação, e para obter fama e fortuna. Na casa de Deus, todas essas coisas precisam ser expulsas e proibidas. Não se deve permitir que elas se espalhem na casa de Deus, nem entre o povo escolhido de Deus. Tampouco essas coisas devem receber a oportunidade de perturbar e enganar o povo escolhido de Deus. Isso é porque todas essas coisas vêm de Satanás, porque elas não têm base na palavra de Deus e definitivamente não são verdades princípios que as pessoas devem observar em relação a como veem as pessoas e as coisas, comportam-se e agem. Portanto, cavalheiro falso e vilão não são os termos corretos para definir a essência de uma pessoa. Eu expliquei o termo cavalheiro claramente? Vamos dar outra olhada no ditado. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação, para ver o que ele realmente significa. O significado literal dessa frase é que um cavalheiro precisa levar suas palavras a sério. Como diz o ditado, uma pessoa só é tão boa quanto sua palavra. Um cavalheiro precisa falar sério e cumprir suas promessas. Portanto, a fim de se tornar um cavalheiro de caráter ético elevado, que é popular e altamente estimado, uma pessoa precisa agir de acordo com o ditado. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Isto é, um cavalheiro precisa ser confiável. Ele precisa assumir a responsabilidade por aquilo que diz e promete, e garantir que cumpre o que diz. Ele não pode voltar atrás, nem deixar de cumprir suas promessas aos outros. Uma pessoa que frequentemente deixa de cumprir suas promessas aos outros não é cavalheira, nem uma pessoa boa, mas é uma vilã. É assim que a frase, a palavra de um cavalheiro é sua obrigação, pode ser interpretada. Ela ressalta principalmente as palavras e ações de um cavalheiro, em termos de moralidade e confiabilidade. Em primeiro lugar, deixem-me perguntar:
O que significa palavra em a palavra de um cavalheiro? Significa duas coisas: uma promessa que ele faz ou um compromisso de fazer algo. Como eu disse anteriormente, os cavalheiros não são pessoas boas, mas pessoas comuns, profundamente corrompidas por Satanás. Assim, em termos da essência das pessoas, quais são as formas principais como as pessoas se manifestam nas coisas que prometem? Falar da forma arrogante, exagerar, falar muito bem de si mesmas, dizer coisas sobre si mesmas que não são verdade, dizer coisas que não correspondem aos fatos, mentir, falar duramente e desabafar. Todas essas coisas podem ser encontradas nas coisas que as pessoas dizem e prometem. Assim, quando uma pessoa diz essas coisas, você pede que ela cumpra sua promessa. Honre o que disse e não volte atrás. E se ela cumpre sua palavra, você acha que ela é cavalheira e uma pessoa boa. Isso não é absurdo? Se as coisas que as pessoas corruptas dizem todos os dias forem investigadas e verificadas com cuidado, você descobrirá que elas são 100% mentira, palavras vazias e meias verdades. Nenhuma palavra é correta, verdadeira ou factual. Ao contrário, suas afirmações distorcem os fatos, confundem preto e branco, e algumas delas abrigam intenções malignas ou trapaças satânicas. Se todas essas palavras forem cumpridas, elas causarão muito caos. Não falemos sobre o que aconteceria num grupo grande. Falemos somente sobre se há um suposto cavalheiro numa família que constantemente faz comentários indiscriminados e declama muitas teorias inúteis e palavras arrogantes, errôneas, sinistras e cruéis. Se ele levar suas palavras a sério e sua palavra for sua obrigação, quais serão as consequências? Quão caótica ficará essa família? Isso é igual ao rei diabo do país do grande dragão vermelho. Não importa quão absurda ou maligna seja sua política, ainda assim ele a apresenta e aqueles que estão abaixo dele executam e implementam a política perfeitamente. Ninguém ousa se opor a ela nem a impedir, o que resulta em um caos nacional. Além do mais, vários desastres estão se aproximando e os preparativos para a guerra começaram. O país inteiro é lançado em uma confusão total. Se um líder diabo reinar num país ou numa nação por muito tempo, então as pessoas desse país estarão seriamente encrencadas. Quão caóticas as coisas ficarão? Se as pessoas executarem e implementarem todo o disparate insensato, todas as falácias e mentiras que os reis diabos emitem, alguma coisa boa resultará disso para a humanidade? A humanidade só ficará cada vez mais caótica, escura e maligna. Felizmente, a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Nada mais é do que palavras vazias. É apenas retórica. Satanás não é capaz de efetivá-la nem de alcançar o que ela diz. Assim, ainda há um pouco de ordem no mundo e as pessoas ainda são relativamente estáveis. Se não fosse assim, cada canto do mundo humano, todos os lugares em que existam cavalheiros estariam em caos.
Essa é uma das coisas que estão erradas com o ditado: a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Sob a perspectiva da essência das pessoas, podemos ver que suas opiniões, as coisas que dizem e suas promessas não são confiáveis. Outra coisa que há de errado nisso é que a humanidade é controlada pela opinião ideológica. A palavra de um cavalheiro é sua obrigação. As pessoas acreditam: precisamos cumprir nossa palavra e fazer o que dizemos que faremos, porque é assim que se é um cavalheiro. Essa opinião ideológica domina o pensamento das pessoas e torna-se o padrão segundo o qual elas veem, julgam e caracterizam uma pessoa. Isso é apropriado e correto? Não, não é correto. Por que é incorreto? Em primeiro lugar, porque o que as pessoas dizem tem pouco valor e só consiste em palavras vazias, mentiras e exageros. Em segundo lugar, é injusto usar essa opinião ideológica para controlar as pessoas e exigir que cumpram sua palavra. Muitas vezes, as pessoas usam a palavra de um cavalheiro é sua obrigação para avaliar a superioridade ou inferioridade de uma pessoa. Sem perceber, as pessoas se preocupam frequentemente com como cumprir suas promessas e são controladas por isso. Se não conseguem cumprir suas promessas, elas são submetidas à discriminação e à repreensão dos outros, e elas têm dificuldade de se estabelecer na comunidade se não conseguem concluir algo banal. Isso é injusto com essas pessoas e é desumano. Devido a seus caracteres corruptos, as pessoas falam de acordo com suas preferências, dizendo o que querem dizer. Elas não se importam se suas afirmações são absurdas ou se elas contrariam os fatos. É assim que são as pessoas corruptas. É natural que tudo haja de acordo com seu caráter. Uma galinha precisa aprender a cacarejar. Um cachorro precisa aprender a latir. E um lobo precisa aprender a uivar. Se uma coisa não fosse humana, mas fosse estritamente obrigada a dizer e a fazer coisas humanas, ela acharia isso muito difícil. As pessoas têm o caráter corrupto de Satanás, um caráter que é arrogante e enganoso. Portanto, é natural que elas mintam, exagerem e falem palavras vazias. Se você entende a verdade e consegue perceber as pessoas claramente, tudo isso deveria lhe parecer normal e comum. Você não deveria usar a ideia equivocada de que a palavra de um cavalheiro é sua obrigação para ver as pessoas e as coisas e para julgar e caracterizar se as pessoas são boas e confiáveis ou não. Esse método de avaliação não é correto e não deveria ser adotado. Qual é o método correto? As pessoas têm um caráter corrupto, portanto, é normal que elas exagerem e digam coisas que não refletem sua situação real. Você precisa lidar com isso corretamente. Você não deveria exigir que uma pessoa cumpra suas promessas de acordo com os padrões de um cavalheiro e, certamente, não deveria amarrar os outros nem a si mesmo com a ideia de que a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Isso não é certo. Além disso, julgar a humanidade e o caráter ético de uma pessoa
pelo fato de ela ser ou não cavalheira, é um erro fundamental e não é a abordagem certa. Sua base é errada e não está de acordo com a palavra de Deus nem com a verdade. Portanto, não importa que tipo de opinião ideológica o mundo secular use para julgar uma pessoa, e não importa se o mundo secular defende que se seja um cavalheiro ou vilão. Na casa de Deus, o ditado "a palavra de um cavalheiro é sua obrigação" não é promovido. Não se recomenda que ninguém seja um cavalheiro. E, certamente, não se exige que você haja de acordo com o ditado "a palavra de um cavalheiro é sua obrigação". Mesmo que você exija rigorosamente de si mesmo que seja um cavalheiro e personifique o ditado "a palavra de um cavalheiro é sua obrigação", e daí? Você pode fazer isso muito bem e se tornar um cavalheiro humilde que cumpre suas promessas e que nunca deixa de fazer o que diz. No entanto, se você nunca vê as pessoas e as coisas e não se comporta nem age de acordo com as palavras de Deus, nem segue as verdades princípios, então você é totalmente um não crente. Mesmo que muitas pessoas concordem com você e apoiem você, digam que você é um cavalheiro, que você nunca deixa de cumprir sua palavra e que você leva suas promessas a sério, e daí? Isso significa que você entende a verdade? Isso significa que você segue o caminho de Deus? Não importa quão bem e quão apropriadamente você siga a afirmação moral, a palavra de um cavalheiro é sua obrigação. Se você não entender a palavra de Deus, não observar nem agir de acordo com as verdades princípios, então você não receberá a aprovação de Deus.